Sejam bem-vindos a mais esse podcast e está chegando a época de acampamento. Os jovens estão todos animados, querendo ir para o acampamento da igreja e ficar lá 2, 3, 4 dias, 5 dias numa chácara, em algum lugar, numa fazenda, seja lá onde for. E a gente vai falar sobre esse acampamento hoje, nos acampamentos da igreja. Certo amigo meu, me mandou uma mensagem aqui e falou assim: olha só, a igreja mandou a forma de pagar o acampamento dos meus filhos. Tava lá, se eu não me engano, R$850 e a primeira tinha que ser agora dia 25, pode dividir no máximo em 3 vezes, mas se dividir tem uns jurinhos, tal. Ele me mandou uma planilhazinha que foi enviado no grupo da ala dele para que ele pudesse planejar financeiramente. Acho que, se eu não me engano, o total mesmo era R$850, se eu não estou enganado. E ele tinha 3 filhos e os 3 estavam em idade de acampamento, ele não sabia o que fazer. Isso aí me recordou várias coisas. Uma época que eu acompanhei alguns líderes, até na época de bispado, e pude ver algumas coisas acontecerem, algumas decisões a serem tomadas por esses líderes. E me recordo de um garoto. Um garoto, se eu não me engano, ele estava para fazer 17 anos e ele foi fazer uma entrevista, para receber o sacerdócio de Melquisedeque, ou uma preparação para isso, se eu não me engano. Estava preparando ele. E ele foi admoestado pelo líder dele na época que ele deveria ir para os acampamentos e questionou o porquê 3 acampamentos anteriores ele não foi. E eu nunca vou esquecer que eu estava do lado lá e ele respondeu que ele não foi porque ele não tinha dinheiro. A mãe dele não tinha dinheiro para pagar. E vocês sabem o que esse líder falou para esse jovem? Mas você tinha jeito de ir, sim. Você poderia trabalhar. Trabalhando duro você conseguiria levantar o seu dinheirinho para poder ir nos acampamentos. Se você não for, pode te prejudicar no futuro na igreja. E eu confesso para vocês que eu fiquei pensando sobre isso. Pensei muito sobre isso. E esse meu amigo que falou, que mandaram para ele os valores, para os filhos dele ir para o acampamento e tal. E eu fiquei pensando nesse garoto dessa vez, que falou que não tinha dinheiro e o bispo mandou ele trabalhar. Ou ele deveria ter trabalhado, que ele conseguiria. Não posso negar para vocês que hoje eu tenho uma visão diferente, disso. Sabe onde esse garoto deveria estar? Estudando, se divertindo, tendo experiências de infância, infanto-juvenil, e ele recebe o conselho ou a admoestação de um líder para que ele trabalhe. Além de ferir a Constituição trabalhista, a lei trabalhista, ele não podia trabalhar, ele não pode trabalhar. Além disso, a gente vê claramente o quê? Vamos rasgar então a regra de fé que está falando que tem que cumprir a lei do país, porque os líderes estão mandando os jovens trabalhar para poder conseguir dinheiro. Muitos eu sei que são a favor do jovem começar a desenvolver vontade para o trabalho e sim já aprender desde cedo a ganhar o seu pão de certa forma. Mas a instituição religiosa pedir para o jovem trabalhar, não, você podia trabalhar duro que ia conseguir seu dinheirinho para o acampamento. Olha o que a instituição religiosa, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, está pedindo para um jovem fazer. Vocês têm ideia do que é isso? Mandando uma criança, praticamente, saiu dos 12 anos. Ele não tinha quase 17 anos, esse jovem, quando recebeu essa entrevista, essa admoestação, e falou que 3 acampamentos para trás ele não tinha ido. Então ele tinha 12 anos e falou que ele já deveria ter trabalhado para ir desde o primeiro, que ele conseguiria arrumar o dinheirinho dele. Olha até onde que vai isso. É o que eu falei, você só consegue perceber de verdade essas coisas quando você dá alguns passos para trás e olha a organização de longe e vê as arestas em tudo que ela erra na sua maneira de conduzir os seus membros. Olha só, mandou um garoto trabalhar.
A igreja ela deveria dar isso aí para todos os rapazes. Por quê? E teoricamente eles vão ser os novos dizimistas do futuro, que vão manter a organização bilionária. Você sabe que eu falei para esse meu amigo, quando ele falou que recebeu o valor do acampamento para os seus filhos, eu falei para ele, será que você pode perguntar para eles se esse valor do acampamento para os seus 3 filhos pode ser debitado dos 100 bilhões de desvio da igreja? Que ela está sendo acusada? É lógico que não, né? Você tem que ralar, você tem que ir lá ajudar a limpar a capela, você tem que dar o seu tempo, seus talentos, os seus bens. E na hora do acampamento você tem que dar, porque senão não vão para o acampamento. Vão se sentir excluídos. E talvez um líder lá na frente vai falar para eles assim, mesmo garoto, você poderia trabalhar duro e conseguir seu dinheirinho, mesmo ferindo as leis trabalhistas. E daí? O que importa é que não vai ser debitado dos 100 bilhões da igreja. Desculpa, pessoal, mas esse assunto me deixa um pouco alterado. Eu fico muito triste com isso. É revoltante. Ah, mas você está revoltado com a igreja, é normal. Sabe por quê? Meus talentos, bens, todos e tal, foi tudo doado para a igreja por décadas. Ah, não, mas não pode falar, posso? Eu tenho esse direito. E assim como você que está saindo da igreja e descobre todas essas coisas e consegue ter uma visão diferente, a realidade de tudo que aconteceu lá dentro quando você estava lá, e hoje se dá uma indignação em você, lembre-se que isso é normal, é revoltante. Então é a época de acampamento, tá aí. Se você é membro da igreja, está ouvindo esse podcast agora, e seus filhos vão para o acampamento, que bom, talvez você tenha um dinheiro para pagar, mas alguns não têm. Aí você tem que fazer, né? Alguns líderes, lógico, né? Depende do líder que você vai pegar para ter no momento, que talvez vai ajudar esse jovem. Ah, a gente pega um dinheiro do fundo não sei do que e tenta ajudar. Mas olha a humilhação. Ah, fala pro seu pai vir falar aqui para mim que não tem condições. Olha a humilhação que vai para poder ir lá e ajudar esse rapaz aí para o acampamento. Quando consegue essa ajuda? Né? Mas olha a humilhação que tem que passar. Os pais e a família às vezes limpam a capela, às vezes vão lá ajudar nas organizações, visitas, na liderança, ajudam em tudo que pede lá dentro e geralmente, sem nunca falar não, vai e ajuda. Aí passa por uma humilhação, às vezes, para um jovem ir para o acampamento. Então é um pouco revoltante isso, eu sei disso. Se você teve filhos que foram para o acampamento, você sabe o que eu estou falando. Às vezes não é uma coisa fácil, principalmente na realidade aqui no Brasil. Então é para se pensar assim. E realmente é o que eu falei, a gente consegue enxergar essas coisas quando a gente dá uns passos para trás. Ou seja, quando a gente está saindo da igreja, saindo daquele meio, daquela caixinha que nos foi ensinado. Aí você começa a ver, olha só tudo que fazia. Eu fiquei indignado com isso e fiquei pensando muito nessa experiência com esse rapaz que eu contei aqui para vocês, que os líderes falaram para ele que deveriam ter trabalhado duro, que conseguiria o dinheirinho do acampamento. Ele deveria estar estudando, se divertindo com a sua família, aproveitando o tempo que ele tem. Não isso, não ir trabalhar para poder pagar para uma organização, levar ele numa chácara, em algum lugar que ele vai passar 2, 3 dias, e muitas das vezes ele chega lá e tem que fazer tarefas. Vocês sabiam disso? Chega lá e vai lá, ele vai ter que lavar a louça, vai ter as obrigações para fazer e tal. E muitas das vezes, se você é jovem e já foi para alguns acampamentos e está ouvindo o que eu estou falando, eu não quero que você tenha experiências ruins. Mas você sabe o que eu estou falando. Muitas das vezes os acampamentos, eles fazem você trabalhar lá. Você tem que ajudar muito lá. Ajudar a dividir em grupos, e tem que fazer a comida, e tem que fazer o lanche, e tem que limpar, e tem que fazer tudo. Aí determina horinhas de lazer com regras e tralalá. Lógico, tem que ter regras, mas para você ver como que é o controle. E até ouvi esses dias de um presidente de estaca, que foi da minha missão, e ele disse, realmente os jovens estão deixando de ir para o acampamento. Os números, o gráfico de jovens que estão indo nos acampamentos está caindo. Eles chegam para os pais e não querem ir. Pior ainda,
Vocês sabiam que tem isso? Tem sim, isso tem muito. Os jovens às vezes nem querem ir para o acampamento, mas eles são forçados o quê? Pela liderança. Você tem que ir para o acampamento, tal, senão não é, e entre aspas, coloca na cabeça dele que vai ser excluído. Ele tem que ir para o acampamento. Aí ele não vai para o acampamento, quando volta todos os jovens, você não foi para o acampamento, você não foi no acampamento, por quê? Incentivam que isso é a priori da vida nesse momento. Mas não é. Às vezes ele não quer ir, ele não quer passar por essas situações. Às vezes ajuda a família, até o próprio jovem pode perceber, pô, vai gastar esse dinheiro comigo, minha família, tá precisando. Então é um assunto para se pensar, né? Não é de tudo, né? Não é de tudo que falam para você sobre o acampamento, né? Que é sempre bom. Então algumas coisas podem acontecer sim nos acampamentos, né? Que não é só aquele lazer que o jovem está buscando, um retiro espiritual, né? Que é o que deve ser, né? Mas você paga por isso, né? Os pais dos jovens pagam por isso, senão, infelizmente, alguns líderes incentivam eles a trabalharem, tá? Estamos falando, pessoal, de jovens de 12, 13, 14 anos, é para estar estudando e se divertindo, tendo experiências da idade deles e não trabalhando para pegar o dinheirinho suado e dar lá na organização para o líder para poder ir para o acampamento e chegar lá e ter que fazer um monte de coisas ainda. Às vezes, sei lá, talvez o jovem quer trabalhar, ajude sua família. Talvez sua família está necessitada. Vai trabalhar, vai ter experiências então de trabalho precoce, caso necessário, que eu sei que essa é a realidade do Brasil, mas para ajudar a sua família. Não para dar para a igreja, para você ficar numa casa com uma piscininha por 3 dias. Não, ajude sua família. Se a igreja quiser, ela deveria sim dar tudo isso para os jovens. Sem eles terem que pagar nada. Olha lá os futuros dizimistas de vocês, como vocês estão cuidando? Por isso que está caindo o número de jovens que está querendo ir para o acampamento. E tende a piorar. Então é mais uma daquelas coisas que a gente percebe na organização e a gente só vê depois, sabe? E eu fico triste, né? Existe sim muitos jovens que estão ansiosos, pô, vai chegar o acampamento, vou rever não sei quem, vou ter experiência muito legal. Realmente eu não quero tirar essas experiências boas que os jovens possam ter no acampamento. Vão ter sim. Mas por trás disso existe um jogo, né? Um jogo de dinheiro que envolve um monte de coisa, regras. Quando esse meu amigo recebeu esse valor do acampamento para os filhos dele, ele chegou a comentar comigo, ele falou, parece que eu estava recebendo um extrato para pagamento de uma conta, cara, que eu tinha que pagar. Veio lá o valor tal e pode dividir até tal, tem que pagar a primeira parcela até tal. Cara, é uma instituição religiosa, cara. Né? É o que eu falo, né? Tudo lá dentro é voltado, sim, se não a maioria das coisas, para o dinheiro. Eles querem te manter lá um ser pagante dentro da organização. Ah, paga para você ter recomendação no templo. Ah, paga o dízimo para tal, senão você não vai ter, vai ser excluído e tralalá, vamos tirar sua recomendação e vai fazer cursinho. A gente já falou isso no podcast, não é? Bastante para entrar no templo você tem que manter os pagamentos em dia do seu ticket de entrada ou a sua recomendação. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse podcast, né, nessa época de acampamento da igreja, né, e essa experiência que eu tive aí com esse jovem que não pôde ir por dinheiro, né, e o líder pediu ou admoestou ele a trabalhar que ele ia conseguir. Né. É triste de ver isso, é muito triste. A gente vê um monte de coisa nesse cenário, né, que se preocupa com dinheiro, que não liga para as leis trabalhistas, né, líderes despreparados para falar isso para um jovem, cara. Pô, ele tinha 12, 13 anos, ele ia trabalhar suado, lembra que falou? Trabalhar duro para pegar o seu dinheirinho para o acampamento. Pô, ele tinha que estar estudando, curtindo a infância e adolescência dele. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê na próxima. Até mais.